Olá, alunos! Quem vos fala é o professor Marcelo Lima e o assunto da aula de hoje é a artrologia do esqueleto axial. Começaremos pela articulação temporomandibular. Essa articulação também é conhecida como ATM, que é a sua abreviação. A articulação temporomandibular ela ocorre entre a cabeça da mandíbula ou o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular localizada no osso temporal. Essa é a única articulação sinovial do crânio. As demais articulações, na sua grande maioria, são articulações fibrosas do tipo sutura e uma minoria articulações cartilaginosas do tipo sincondrose. A articulação temporomandibular, do ponto de vista estrutural, é classificada como sinovial, porque produz grande mobilidade e tem líquido sinovial dentro da sua cavidade articular. E do ponto de vista morfológico, ela é classificada como a elipsoidea. Essa elipsoidea é um pouco diferente das demais, simplesmente porque durante o movimento de depressão da mandíbula, dentre outros movimentos, ocorre uma espécie de subluxação da cabeça da mandíbula, criando uma possibilidade de amplitude de movimento maior do que as demais elipsoides. Esses assuntos iremos falar no slide a seguir. Bem, como elementos articulares da ATM, podemos destacar o disco articular, que é uma estrutura fibrocartilaginosa que fica interposta às peças ósseas. O disco geralmente tem uma função de melhora de estabilidade nas articulações sinoviais. Um segundo elemento visível na região lateral da articulação temporomandibular, reforçando lateralmente a cápsula da articulação temporomandibular, é o ligamento que leva o mesmo nome da articulação, ligamento temporomandibular. O terceiro elemento de relevância nessa articulação se estende do processo estiloide à mandíbula, por isso ele leva o nome de ligamento estilomandibular. O quarto e último elemento dessa articulação se estende do osso esfenoide à mandíbula, e por isso leva o nome de ligamento esfenomandibular. Como mencionei no slide anterior, a articulação temporomandibular é uma articulação que é classificada morfologicamente como articulação elipsoidea, ou seja, uma articulação sinovial elipsoidea. Como a maioria das elipsoideas, imaginamos que essa articulação deve produzir 4 movimentos. Na realidade, a mandíbula produz, a articulação temporomandibular especificamente, produz 6 movimentos. E como é possível uma articulação elipsoidea produzir 6 movimentos? Essa articulação ela tem uma característica específica. Durante os movimentos mandibulares, a cabeça da mandíbula chega a atingir uma espécie de subluxação. Então aqui a gente pode ver o disco triangular, em amarelo, né, a fossa mandibular do osso temporal e a cabeça da mandíbula. Durante o movimento de depressão da mandíbula, a gente vê o início da amplitude, uma amplitude intermediária e o final da amplitude de depressão da mandíbula. E nesse final de amplitude você percebe claramente que a cabeça da mandíbula não está em contato ou encaixe com a fossa mandibular. Então, essa característica de produzir uma espécie de subluxação durante os movimentos da mandíbula faz com que essa articulação elipsoidea, em especial, tenha a capacidade de produzir 6 movimentos. Mas quais são esses movimentos? Depressão da mandíbula, elevação da mandíbula, lateralização direita e esquerda, protrusão da mandíbula, mandíbula para frente, e retração da mandíbula, mandíbula para trás. Articulação atlanto-occipital. Essa articulação é formada entre a face articular superior da primeira vértebra, a atlas, ou face articular para o côndilo do occipital, e, superiormente, o côndilo do occipital.
Essas duas zonas ósseas se articulam e formam uma articulação sinovial elipsoide. Como a maioria das elipsoides, essa articulação é classificada funcionalmente como biaxial, produzindo 4 movimentos. Só que os movimentos desta articulação são quase que exclusivos dessa região. São movimentos da cabeça e pescoço. Essa articulação especificamente produz movimentos da cabeça, mas os movimentos que existem na cabeça também existem no pescoço. São os seguintes movimentos. No plano sagital, temos a flexão e a extensão da cabeça, e no plano coronal, temos a inclinação direita ou flexão lateral direita e inclinação esquerda ou flexão lateral esquerda. Quais são os elementos articulares dessa articulação atlanto-occipital? Numa visão anterior, conseguimos ver a membrana atlanto-occipital anterior, que é a membrana que forma a cápsula articular, a membrana fibrosa dessa articulação. Temos também a membrana atlanto-occipital posterior, que fecha posteriormente essa articulação. A membrana atlanto-occipital posterior possui 2 aberturas, que são as aberturas por onde as artérias vertebrais penetram para, em seguida, entrar pelo forame magno e se anastomosar, formando a artéria basilar. Os ligamentos que estão relacionados a essa articulação são os seguintes. O primeiro, ligamento nucal. O ligamento nucal, na realidade, ele tem função estabilizadora na articulação atlanto-occipital, mas também tem função estabilizadora em outras articulações, porque ele se estende desde a última vértebra cervical até o occipital. Então, o ligamento nucal seria uma extensão do ligamento supraespinhoso. O quarto elemento que encontramos nessa articulação é visível mais internamente. Então vamos mudar um pouco a visão. Aqui eu estou vendo a primeira vértebra, atlas, por cima, numa visão superior, ok? Aqui a face articular para o côndilo occipital da primeira vértebra. Eu vou realizar cortes no arco posterior da primeira vértebra para poder olhar a região interna dessa articulação. Então o corte vai ser feito exatamente na zona pontilhada. Cortei a zona pontilhada e a minha visão da imagem a seguir vai ser exatamente neste sentido. Eu vou ter a visão posterior do canal vertebral. Vamos lá as imagens da visão posterior do canal vertebral. Então, vendo o canal vertebral posteriormente, aberto, canal vertebral posterior aberto, canal vertebral posterior aberto. Ok. A camada mais superficial dessa região interna do canal vertebral, eu vejo uma membrana chamada membrana tectória. É uma membrana mais superficial dentro do canal medular. Então, o elemento mais superficial é a membrana tectória. Após a retirada da membrana tectória, então retirei essa camada da membrana tectória, é essa visão que eu tenho. Okay? Então, o que eu consigo ver? Consigo ver 2 ligamentos alares. Esses ligamentos alares estão bem visíveis nessa imagem, mas também são visíveis na imagem, digamos, com incisão mais profunda. Então, esses ligamentos alares saem aqui do áxis e vão para o occipital. Então, eles cruzam, na realidade, a articulação atlanto-occipital, mas eles também participam da estabilização em uma articulação mais inferior, que é a articulação atlanto-axial. Bem, voltando aqui para a imagem um pouco mais superficial, temos outro ligamento visível, mas não faz parte dessa articulação, que é o ligamento cruciforme, que será abordado na articulação a seguir. Dissecando o ligamento cruciforme, ou seja, retirando o ligamento cruciforme, eu vejo o último elemento articular dessa articulação, o ligamento apical do dente. Então ele sai do dente do áxis e se estende ao occipital. Então, nitidamente, o ligamento apical do dente. Então, temos aqui na visão interna do canal medular ou canal vertebral, temos a membrana tectória, os ligamentos alares
visíveis nessa imagem e o ligamento apical do dente. Articulação atlanto-axial. Essa articulação ocorre entre a primeira vértebra, atlas, e a segunda vértebra, axis. Especificamente, essa articulação ocorre entre o dente do axis e o arco anterior do atlas. Bem, é uma articulação classificada estruturalmente como sinovial e morfologicamente como trocoide ou pivô. Como toda articulação trocoide ou pivô, ela trabalha em torno do eixo longitudinal, sendo assim permite apenas movimentos rotacionais. Como ela trabalha em torno de apenas um eixo, ela é classificada como articulação uniaxial, ou seja, sua classificação funcional é uniaxial ou monoaxial. Trabalha em torno de um eixo, produzindo dois movimentos. Quais são os movimentos produzidos por essa articulação? São os movimentos de rotação direita da cabeça e rotação esquerda da cabeça. Então, dois movimentos, apenas um eixo, articulação monoaxial. São três elementos que se destacam nessa articulação. O primeiro elemento são os ligamentos atlanto-axiais, né? É um ligamento que é par, então visualizamos ele aqui obliquamente se estendendo do atlas ao axis do lado direito e se estendendo do atlas ao axis do lado esquerdo, ok? Segundo ligamento, ligamento cruciforme. Esse ligamento tem esse nome porque o seu formato é em forma de cruz. Esse formato em forma de cruz, na realidade, se subdivide em três zonas, né? Uma zona superior do cruciforme, né? Que a gente chama de porção superior, uma zona inferior, que a gente chama de porção inferior, e uma zona média. Bem, retirando a zona superior e a zona inferior do ligamento cruciforme, temos essa zona média que é chamada de ligamento transverso. Essa é a porção mais importante, porque o ligamento transverso que mantém o dente do axis encaixado no arco anterior do atlas. Então, a lesão desse ligamento, consequentemente, produziria compressão na medula, porque a primeira vértebra iria escorregar sobre a segunda. Então, a integridade do ligamento transverso é de grande importância. Então, só para que fique claro, o ligamento transverso é, na realidade, uma parte do ligamento cruciforme, a porção média do ligamento cruciforme. Retirando a porção superior e retirando a porção inferior do ligamento cruciforme, a porção média é chamada de ligamento transverso. E o último ligamento que podemos ver aqui é o ligamento alar, ou ligamentos alares, já que eles são pares. Os ligamentos alares estabilizam duas articulações, tanto a articulação atlanto-axial quanto a articulação atlanto-occipital. Então a gente vê os dois ligamentos alares nessa visão. Ele sai do dente do áxis, se estende até o occipital, por isso ele cruza duas articulações, e ele também é visível nessa visão superior. Então aqui a visão superior permitindo a visualização da origem do ligamento alar, bem no dente do áxis. Articulação intervertebral. A articulação intervertebral ela ocorre entre os corpos das vértebras. Então, podemos observar nessa imagem que entre os corpos das vértebras existe um disco intervertebral. Esse disco é formado por uma fibrocartilagem. Por conta disso, é classificada como articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Toda articulação sínfise é formada por fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem que está interposta às duas peças ósseas permite uma pequena amplitude de movimento a cada segmento articular. Provavelmente você vai me questionar que a coluna como um todo produz uma mobilidade razoável, e eu concordo. Mas na realidade a mobilidade de cada segmento, ou seja, de cada articulação intervertebral, é extremamente restrita, né? É uma amplitude muito baixa
E por que conseguimos perceber uma amplitude grande da coluna como um todo? Porque existem 23 articulações intervertebrais. Isso mesmo, são 23 discos intervertebrais, consequentemente 23 articulações intervertebrais. Se somarmos pequenas amplitudes em cada uma dessas articulações, temos a coluna como um todo produzindo uma amplitude razoável. Bem, para entendermos um pouquinho melhor como funciona esse processo de mobilidade da coluna, vamos falar um pouquinho mais sobre esse disco intervertebral. O primeiro elemento dessa articulação, o elemento que mais se destaca, é o próprio disco intervertebral. Ele se divide em duas zonas, uma zona mais central, chamada de núcleo pulposo, e uma zona mais periférica, chamada de anel fibroso. O anel fibroso, como podemos ver nesse disco, ele é formado de fibrocartilagem. E o núcleo pulposo ele é constituído predominantemente de água e ácido hialurônico. Isso faz com que se assemelhe a uma substância gelatinosa e que funciona como um amortecedor nos impactos entre uma vértebra e outra. Esse ácido hialurônico e a água que formam o núcleo pulposo são muito importantes para o processo de dissipação de carga na coluna. Bem, o segundo elemento que temos aqui de relevância nessa articulação é o ligamento longitudinal anterior. Ele se estende desde a primeira vértebra até a região sacral. É um ligamento bem largo e bem firme, bem forte. O ligamento longitudinal anterior é visível nitidamente em toda a região anterolateral do corpo vertebral. O terceiro elemento de relevância nessa articulação é o ligamento longitudinal posterior. Para visualizar o ligamento longitudinal posterior, temos que realizar um corte no pedículo, um corte coronal nos pedículos, retiramos os arcos vertebrais e eu estou vendo aqui o corpo vertebral numa visão posterior. Então eu vejo o ligamento longitudinal posterior, bem mais fino que o anterior, mas ele se alarga na região do disco. Então ele desce se estendendo de forma semelhante ao ligamento longitudinal anterior, mas o longitudinal posterior é mais fino, se alargando apenas na região do disco intervertebral. O disco intervertebral é uma região muito suscetível a lesões. Com o envelhecimento, existe uma tendência de degeneração da cartilagem entre as vértebras e, por conta disso, esse disco se torna mais frágil e mais suscetível a algumas patologias, né? A lesão mais conhecida do disco intervertebral é a chamada hérnia de disco. Para entendermos o que é uma hérnia de disco, é importante definir o que é hérnia. Hérnia pode acontecer em diversas regiões do corpo. Então a definição de hérnia é muito simples. É quando um órgão ou uma estrutura sai da sua cavidade original. Então essa é a definição de hérnia. Não importa se é de disco ou não. Quando um órgão ou uma estrutura sai da sua cavidade original, temos uma hérnia. No caso da hérnia de disco, o que acontece na prática é uma ruptura do ânulo fibroso, ou seja, uma lesão do ânulo fibroso, e o núcleo pulposo sai da sua cavidade original e se desloca em algum sentido. Então, após a ruptura do ânulo fibroso, o núcleo pulposo extravasa, e aí você tem caracterizada a chamada hérnia de disco. O grande problema da hérnia de disco é exatamente o que está acontecendo nessa imagem. São as compressões de terminações nervosas. Na maior parte das vezes é isso que acontece. Conforme a pressão aumenta no disco, o núcleo pulposo extravasa e comprime alguma estrutura nervosa. E, obviamente, isso desencadeia um processo doloroso, geralmente grave. Vamos entender um pouquinho esse processo de uma forma mais dinâmica através de um vídeo. Quando acontece pressão positiva, o núcleo pulposo extravasa e comprime alguma raiz nervosa. Geralmente no início da hérnia, se ocorrer descompressão, esse núcleo extravasado ele tende a voltar. Em processos patológicos mais longos, mais duradouros,
o núcleo pulposo pode permanecer extravasado continuamente. Obviamente, é um caso muito mais grave. Além das articulações intervertebrais que ocorrem na região do corpo vertebral, uma vértebra também se articula com a outra através dos seus processos articulares. Ou seja, o processo articular inferior de uma vértebra se articula com o processo articular superior da vértebra adjacente. E essa articulação especificamente é chamada de articulação interfacetária. Então, o que a gente pode concluir é que uma vértebra se articula com outra vértebra por dois tipos de articulação. Uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise e uma articulação sinovial plana. Então, a articulação interfacetária é uma articulação sinovial plana. Então, os movimentos da coluna são permitidos tanto pela articulação entre os corpos vertebrais, que é uma articulação cartilaginosa sínfise, quanto pelas articulações interfacetárias, que são articulações sinoviais planas. Bem, essas articulações possuem três elementos de grande relevância. O primeiro elemento de relevância nessa articulação é o ligamento flavo ou ligamento amarelo. Como podemos visualizar o ligamento flavo amarelo? Ele está dentro do canal vertebral. Então, é um ligamento que tem uma estreita relação com a medula espinhal. Vemos aqui nessa imagem de corte sagital, entre as lâminas da vértebra, o ligamento amarelo. Ele tem essa coloração amarela simplesmente porque é rico em gordura. Essa gordura funciona como um componente protetor da medula. Então, a região da medula ela tem muita gordura ao redor, exatamente para isolar termicamente e proteger também contra impactos que possam ocorrer eventualmente por traumas. Então, ligamento amarelo visível nesse corte sagital, e nesse corte coronal, em que foi retirado a parte anterior da vértebra e foi mantida somente as lâminas vertebrais, eu consigo ver os dois ligamentos amarelos. Ligamento amarelo do lado direito e ligamento amarelo do lado esquerdo, ok? Então, primeiro o ligamento de relevância. Esse ligamento está entre as lâminas vertebrais. Segundo ligamento de relevância é o ligamento interespinhoso. O ligamento interespinhoso, como o próprio nome sugere, está entre os processos espinhosos das vértebras. Então, um ligamento extenso que se estende desde a porção inicial do processo espinhoso até próximo da porção final do processo espinhoso. Existe um terceiro ligamento que se estende apenas dos ápices dos processos espinhosos e segue desde a região mais superior da coluna até a região mais inferior da coluna, que é o ligamento supraespinhoso. O ligamento supraespinhoso na região cervical, ele se alarga e muda de nome, passa a se chamar ligamento nucal. Em slides anteriores, comentamos que cada segmento vertebral, ou seja, cada articulação entre uma vértebra e outra, produz uma mobilidade relativamente restrita. Então, se considerarmos a articulação entre uma vértebra e sua vértebra superior, por exemplo, teríamos uma mobilidade muito pequena. Só que são 23 articulações intervertebrais. Sendo assim, como quando somamos pequenas amplitudes em 23 articulações, temos uma amplitude mais considerável. E essa amplitude considerável se reflete numa mobilidade da coluna através de movimentos especiais. Por que movimentos especiais? Porque não são aqueles movimentos anatômicos clássicos que estudamos na aula de generalidade sobre artrologia. Quais seriam esses movimentos clássicos? A flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. A coluna não realiza os movimentos clássicos. Alguns deles sim, mas de maneira geral ela tem movimentos especiais. Então o que queremos ver nesse vídeo são exatamente os movimentos especiais da coluna. São eles: flexão lateral esquerda ou inclinação esquerda, flexão lateral direita ou inclinação direita, rotação
direita, rotação esquerda, flexão e extensão. Temos então 6 movimentos da coluna. Articulações costo-vertebrais e articulações costo-transversárias. A primeira, chamada de articulação costo-vertebral, ocorre entre a cabeça da costela e a fóvea costal do corpo da vértebra. A segunda articulação, chamada de costo-transversária, ocorre entre o tubérculo da costela, obviamente a face articular do tubérculo da costela, e a fóvea costal do processo transverso, por isso o nome costo-transversária. Então são 2 articulações. As 2 articulações são articulações sinoviais planas, permitem apenas movimentos de deslizamento. Esses movimentos de deslizamento são traduzidos em movimentos de elevação e depressão da costela. Durante o processo de inspiração, ou seja, entrada do ar, as costelas elevam. Durante o processo de expiração, ou seja, saída do ar, as costelas deprimem. Esses movimentos de elevação e depressão da costela também podem ser chamados de movimentos de alça de balde, ok? Movimentos de alça de balde, porque se assemelham aos movimentos produzidos pela alça de segurar o balde, ok? Bem, os elementos presentes nessas 2 articulações são, primeiro, ligamento radiado da cabeça da costela. Então, ele tem esse nome porque tem vários raios e por isso é chamado de ligamento radiado da cabeça da costela. E aí temos um conjunto de 3 ligamentos costo-transversários. Então, a melhor imagem para visualizar os ligamentos costo-transversários são essas visões póstero-laterais. Então, nessa visão póstero-lateral, eu consigo ver os 3 ligamentos costo-transversários. O primeiro, o costo-transversário, simples, ele se estende do processo transverso ao colo da costela. Então, costo-transversário, processo transverso ao colo da costela. O segundo, o costo-transversário lateral, se estende do ápice do processo transverso ao tubérculo da costela. Okay? Costo-transversário lateral, obviamente ele está mais lateralmente. E o terceiro, o costo-transversário superior, se estende do colo da costela ao processo transverso da vértebra superior, por isso o nome costo-transversário superior. Então, sai do colo de uma costela e vai para o processo transverso da vértebra de cima. E o último ligamento, que na realidade é um ligamento anexo, né? Ele não está estabilizando a articulação costo-transversária, nem mesmo a articulação costo-vertebral, ele se estende de um processo transverso a outro processo transverso, né? De uma vértebra adjacente, é o ligamento intertransversário. Então, alguns autores citam esse ligamento próximo a essa articulação, né? E outros citam como ligamentos que estabilizam a coluna como um todo, né? Eu escolhi citar aqui como ligamento anexo às articulações costo-vertebrais e as articulações costo-transversárias. E a última articulação da aula de hoje, a articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca ocorre entre a face auricular do sacro e a face auricular do osso do quadril, chamado antigamente de ilíaco. Bem, essa articulação é uma articulação sinovial plana, permite apenas pequenos deslizamentos, por isso não tem nenhuma classificação funcional. Essa articulação tem um reforço ligamentar muito grande, então dentre os elementos se destacam bastante os 2 ligamentos sacroilíacos, que são extremamente fortes. O ligamento sacroilíaco anterior, que reforça a cápsula dessa articulação anteriormente. Então, ligamento sacroilíaco anterior.
e o ligamento sacroiliaco posterior, visível, obviamente, na visão posterior. São ligamentos fortíssimos, por isso é bem incomum lesões do tipo luxação ou subluxação nessa articulação. O terceiro elemento de relevância nessa articulação é um ligamento que sai do ilho, que é a porção superior do osso do quadril, e vai para as vértebras lombares, para os processos transversos da quinta e quarta vértebra lombar. Esse ligamento é chamado de ligamento ilho-lombar. Então, a porção superior do osso do quadril é chamada de ilho e o ligamento se estende do ilho às vértebras lombares, por isso o nome ligamento ilho-lombar. O quarto elemento é um ligamento que se estende do sacro à espinha isquiática. Então, esse ligamento que se estende do sacro à espinha isquiática é o ligamento sacro-espinhal. Okay? Numa visão lateral, ligamento sacro-espinhal. Numa visão anterior, o sacro-espinhal. E numa visão posterior, dá para ver um pedacinho dele aqui, o sacro-espinhal. Okay? O quinto ligamento se estende do sacro ao túber isquiático ou tubérculo isquiático. Então, temos aqui o ligamento sacro-tuberal. Então, se estendendo do sacro até o túber ou tubérculo isquiático. Então, sacro-tuberal na visão lateral, sacro-tuberal na visão posterior e sacro-tuberal na visão anterior. E o último elemento é, na realidade, um elemento anexo. Ele não está estabilizando propriamente a articulação sacroiliaca. É a membrana obturatória. Ela fecha parcialmente o forame obturado e, por isso, leva esse nome de membrana obturatória.